Oi, temos mais um MetaArte. No último, a gente mencionou, eu e a Camila da Nuziata, que a gente ia fazer uma MetaArte só falando sobre extraterrestres. Só que aí, assim, podia ficar muito cômico, porque o meu medo de abdução extraterrestre é real e é ridículo para a maioria de vocês. É, E eu também não sei se a gente teria um outro assunto que também foi prometido e que eu acho que a Camila tem mais assim tesão em desenvolver, que é sobre sonhos. A gente falou sobre sonhos dormindo e Uhum. agora a gente vai falar sobre sonhar acordado, aquele famoso daydream, que leva a gente às vezes à frustração, porque a gente fica assim, isso não passa de um sonho, ou a construção e a realização dele. Uhum. Então, fala comigo, Camila. Como é que é o teu, assim, a sua ideia sobre o sonho acordado e até onde ele pode levar a gente, esse sonho acordado? Maravilhoso! Olá a todos! Olá, Jojo! Mais uma arte começando das estrelas. Como é que é sonhar acordada, né? A gente falou muito de sonho, a gente contou um pouco das nossas experiências, então a gente falou um pouco, eu me lembro, sobre o sonhar acordado. É, Como que eu vou começar? Eu acho que começar pela ideia de que também a nossa realidade pode ser um sonho. E que quando a gente tem uma visão de mundo ainda muito cartesiana e que a gente acha que o mundo externo é a única realidade que existe, né? A gente não concebe essa ideia de que a gente também pode estar sendo sonhado. Então, é um papo extremamente filosófico. No momento que você sonha, é como o que tem lá tem cá. Então, no momento que você tem essa habilidade de fechar os olhos à noite e ter esse lugar, né, totalmente vaporoso que é o sonho, por que não possa ter também essa possibilidade de que as suas experiências também sejam sonhadas? E aí, partindo desse pensamento, como que a gente desenha esse sonho nessa pseudo-realidade que a gente concebe como realidade, né? E aí vem essa ideia também de sonhar acordado, né? Porque tem uma diferença que eu vejo entre sonhar e projeto de vida. Ok, isso então é interessante, porque eu estava achando que as duas coisas poderiam ser a mesma coisa, né? Pode Mas existe ser. uma certa diferença na sua concepção. Pode ser uma contida na outra, mas eu entendo, minha compreensão sobre um projeto de vida é você ter coisas materiais, né? Você comprar um carro, ou você, eu quero comprar uma casa, eu quero, quando eu envelhecer, eu quero ter uma casa no campo. Você tem metas, como para também dar uma motivação para você correr atrás. Tem muita gente que vive dessas motivações e começa a escalonar motivações altíssimas para à medida que as pessoas vão conquistando, meio que nem aquele jogo da vida, né? Você vai conquistando os territórios, então você vai aumentando, e isso dá muito gás para muita gente, inclusive para mim, assim, né? Você fala, nossa, agora eu preciso conquistar, é uma coisa de conquistar um território novo. O ser humano é muito sobre isso, né? Conquistar novos territórios. Mas o sonho eu vejo como uma habilidade de você desenvolver coisas que são do campo mais subjetivo do ser, né? De sonhar de uma forma subjetiva, não com coisas materiais, mas como O ser uma. sonho da casa própria é muito diferente desse sonhar que você está falando, ele é materialista. Aí agora você está entrando numa coisa de que sonhar mesmo é mais subjetivo. Dá um exemplo. Eu sonho em eliminar as minhas mazelas, eu sonho em ser uma pessoa melhor, eu sonho em ser. Eu acho que o sonho tem a ver com o ser, com dominar todos esses meus instintos mais animalescos, como transcender a minha raiva. Então, eu vejo esse sonho como uma possibilidade do ser humano se escalonar numa perfeição, né? De sonhar nesse ser humano ideal, um ser humano fraterno. Hoje, a gente vive assim com medo do outro, né? Do ser humano. A gente anda na rua com medo de ser assaltada, com medo do outro, né? De onde a gente perdeu essa confiança no ser humano, né?
Então, às vezes, a gente confia num gato, né, num cachorro, mas não confia no ser humano. A gente tem medo de uma pessoa, né, muito... A gente não fica à vontade de olhar, eu vou... Estava falando isso com uma outra vez outro dia, né, de andar aqui em São Paulo, que está bem caótico, de andar assim tranquilamente olhando para o céu, né? Você olha para baixo, você olha para as coisas, você olha o seu jeito é assim, não é de expansão, de olhar para cima, de ficar tranquila num sinal e não sofrer que alguém vai pegar seu celular ou roubar sua bolsa, sabe? Então, eu concebo dessa forma, assim, e acho que uma coisa não exclui a outra, né? Você pode ter os dois, não estou dizendo que você tem que excluir bens materiais, mas você pode fazer como a gente falou sobre o mapa da vida, né? O mapa do mundo, e ter consciência de que tem coisas materiais que você precisa ou não precisa, né? Mas que você deseja, que você tem vontade de usufruir na sua vida, e não tem problema nenhum nisso. Mas também, acho que pode caminhar em paralelo, você se desenvolver, que aí vem o autoconhecimento, né? A autoobservação, de você falar, cara, eu continuo repetindo as mesmas coisas, eu tenho 40 anos que eu estou fazendo a mesma coisa. Por que será que eu não, né? O que eu posso melhorar, né? Como que eu posso conduzir as minhas emoções melhor? Eu estava falando também com uma outra amiga sobre essa coisa de responder, pensou e as pessoas respondem e vomitam na internet, né? Com alguma imagem que ela é reativa na hora, né? Então eu falei para ela, que tal se a gente olhasse uma imagem, ao invés de, sabe, sair vomitando e não sei o cara, devolve essa imagem para o seu interior e vai ficar o que realmente essa imagem tem a ver comigo, né? Por que ela me irritou tanto? Depois, se você quiser, você vai lá e escreve, mas inicialmente, eu acho que é um desenvolvimento dessa inteligência emocional, né? Dessa inteligência Provavelmente ela se espelhou naquilo sem saber, reativa mesmo ela não demais. tem gostado, que era o que a gente estava falando agora há pouco, né? Às vezes reage muito a alguma coisa que, na verdade, se você parar para pensar, tem tudo a ver com você, e é por isso que você reagiu. É porque aquilo está dentro de você. Se você vê os grupos, né? Tem muitos grupos que eu participo de Facebook, com grupos de ocultismo, de todas as ordens, eu sou muito ativa nesses grupos, quer dizer, eu gosto muito de acompanhar. E tem grupos que são, assim, super assim, como que eu vou te dizer? O jeito de falar é muito dócil, né? Você vê que tem uma doçura em fazer um comentário forte, né? Você não tem maldade. Tem gente que faz um comentário que é uma maldade. Você vê que ela foi de instinto. Então, isso é uma parte meio animal nossa, né? Você fica com medo, você vai e reage, como se fosse um tapa na cara, porque você não gostou, né? Então, essa coisa também desse desenvolvimento, acho que isso é sonhar, por exemplo, né? Poxa, eu vou sonhar que eu estou sendo uma pessoa melhor, né? Então, e aí, obviamente, Sonhar com um mundo melhor, aí eu acho que você sai um pouco daquela conjugação de verbo eu e vai para o nós, e aí é social. Assim, eu acho que as pessoas que realmente sonham aí com, não sei, né? Vamos lá, um mundo um pouco mais justo, acho que a gente viu esse contraste muito grande agora nessa transição de um governo X para um governo Y, né? Eu acho que agora a gente está conseguindo visualizar melhor pessoas que realmente estão a fim de fazer um esforço, né? E são sonhadores. exato. Isso é uma sociedade mais fraterna, sem tanta desigualdade social, né? Que as pessoas se sintam à vontade com outro ser humano do lado, né? Às vezes eu acho que às vezes eu tenho essa noção que a gente não está saindo do lugar em alguns lugares. A gente está só mudando de personagem, porque a raiva continua, é um puxando, o meu é o melhor que o seu, né? É uma cultura ainda muito do século XX, eu acho, dessa revolução industrial, dessa briga pelo poder, quem é que está lá, né? Quem é que é o que importa é chegar lá e ser melhor do que o outro. Alguém tem que perder para eu ganhar. Ai, É a mentalidade do isso esporte, é gente. muito. Das Não, isso Olimpíadas, né? Quer dizer, nem sim, sim. filosoficamente falando, não deveria ser, porque em tese tem algo simbólico por meio disso, é vencer a si próprio, né? E não ao outro. Né? O seu maior inimigo mora no lugar onde você menos vai buscar. Você não vai nunca ali achar que ele está dentro de você.
Mas a gente tem essa cultura que é muito também a cultura do capitalismo, né? Do funcionário que chegou lá em cima e você desenvolve uma vaidade e uma inveja coletiva, né? Do lugar do pódio, o cara chegou lá, então por que ele chegou lá e eu não cheguei, né? Sendo que E sabe o que acontece? É assim, tipo, eu tive uma experiência, não sei, no ano passado, com um grupo, um X, né, de pessoas que eram muito bem-sucedidas. É, assim, elas se frequentavam muito e gostavam muito de estar um na companhia do outro. Agora, cara, eu nunca viera um virar as costas para o outro já dar uma alfinetada, e aí o outro já ouviu, já comentou, já contou para não sei quem. Aí eu fiquei assim, mas são pessoas assim, super privilegiadas que deviam estar felizes da vida, entendeu? Assim, com tudo. E estarem entre iguais, que são outras pessoas que também deveriam, mas ninguém estava. E estava o tempo todo mundo, quando um virava, mas não sobrava um. Chegava e fazia aquela, sabe, aquela fofoquinha. Eu falei, gente, eventualmente eu falei para um deles, eu falei assim, eu nunca tive num núcleo tão fofoqueiro na minha vida. Eu me sentia num ninhozinho de cobra, imagina. sabe, assim. E eu me senti uma otária, eu ficava muito tempo, pelo tempo todo, porque eu falei assim, olha, não, eu não sou a pessoa, né, porque eu acabei de chegar, né, e não me identifico exatamente, embora gostasse das pessoas, é, eu não vou ser poupada também. Eu acho que se eu virar ali e sair, mesmo até acabar de chegar, e não realmente pertence a esse lugar, mas me deu muita pena, porque é isso que você falou, como é que começa uma competição até para quem já tem demais, entendeu? E fica aquela coisa, eu não sei, eu acho que é estranho, exatamente, eu acho que aí eu acho que essas pessoas sonharam estar onde elas estão hoje, ninguém nasceu lá nesse lugar, é, né? Eles fizeram um esforço, mas aí quando chegou, de repente se viu nessa relação especular do pior um do outro, mas ao mesmo tempo todo mundo sorrindo e se aproveitando. Um proporciona isso, o outro aquilo, um é um sozinho, o outro tem uma propriedade X e tal. E eu comecei a ver aquilo e, eventualmente, assim, por vários outros motivos também, eu não suportei, né? Falei assim, tipo, eu circulo por muitos grupos diferentes. Eu também. Esse eu falei, cara, acho que não é muito para mim, sabe? Mas, Mas enfim, isso veio à minha mente. mas você pontuou, até lembrei da professora Lucelena, que ela disse que a pessoa mais. Como é que é, Uá? Quando você está numa mesa de bar, a pessoa que não foi é a mais falada, né? Os que não foram, que não estão lá, né? Mas eu acho que quando você tem esse pensamento muito externo, né? Muito observador no sentido de observar, não observador de si, mas você olhar muito o externo, é porque seu mapa de mundo ainda não virou a chave. Você ainda está Pois nesse. é, aí é que tá. Assim, o meu ponto, eu acho que falei um pouco demais, mas assim, meu ponto é que assim, essas pessoas aparentemente chegaram onde elas queriam, Uhum. entendeu? Então, por que que não virou chave? Fala. Porque daí é chegar, porque a gente né, tem esse mapa de mundo onde tudo o que é externo a nós é validado como uma realidade única. Sei lá, você tem quantos bilhões de habitantes na Terra hoje? Nem sei esse número, sei lá. 7 Fala bilhões, já 9. tem 8. Não, 9 Enfim. não, gente, socorro. Mas o que eu vejo é que são assim, sei lá, 7 bilhões de egos, são 7 bilhões de realidades e de mundos diferentes. E a cada fração de segundo está nascendo outra realidade e nascendo outra pessoa. Então, a noção de um universo é justamente a unidade se manifestando de diversas formas, né? Então, e a gente está, essa diferença é que faz a riqueza dos seres humanos, que o budismo fala muito bem sobre que vendaram as pessoas, não sei se eu já falei isso aqui, vendaram os discípulos, não sei se a história é exatamente isso, discípulo, mas o importante é que vendaram e botaram eles em vários locais em volta de um elefante. Então, cada um achou que o elefante fosse a tromba, o outro achou que o elefante era o focinho, aí achou que o elefante era a pata. E assim, você precisa de todos eles para entender o que é o elefante.
Então, é assim que eu vejo essa possibilidade de humanidade, né? De você precisa do outro para... Você precisa se relacionar. O Osho já dizia, né? O Krishnamurti também, né? Todos eles falam essa linguagem de que a vida é um relacionamento. Você se relaciona com tudo, não só com pessoas, com objetos, com roupas, né? Com animais, com a floresta, né? Então, eu acho que quando você desenvolve esse paradigma de entender que não é nem entender, é porque realmente o paradigma sempre veio externamente, porque era o que o ser humano estava buscando naquele momento. Não tem nem certo nem errado. Tem, na verdade, uma expansão de consciência. Tá, já se entendeu muita coisa e a gente está um pouco limitado sobre essa bolinha chamada Terra. Então, agora a gente vai ter que começar a trabalhar uma outra lógica, né? E essa lógica diz que nós somos o projetor da realidade. A gente enxerga, tem coisas que são infinitas dentro de nós, emoções que são um looping, né? Você sentir raiva em toda a sua potência é muito incrível, né? Você entender a raiva de fato, para você sublimar. Quando você sente seu corpo e aquele sangue, você sobe um calor aqui. É uma coisa de louco isso. É uma coisa de louco. Eu acho isso lindo. E as pessoas não querem sentir porque a gente não foi educado no sentido, alfabetizado nas emoções. A gente ainda é uma Uma geração... das primeiras... Desculpa, Não, fala. que a gente é uma das primeiras gerações dessa de transição. A gente que tem 40 e poucos, né? A gente pegou o mundo analógico e pegou já o mundo digital, né? Então, eu acho que esses assuntos mais de você entender o ser humano de uma integralidade, que são coisas que não são novas. Se for nos Vedas, na medicina chinesa, é uma compreensão de saúde completamente diferente da que a gente tem na terceira dimensão, né? Que você olha o órgão que está doente. O cara não pergunta o que você comeu, como está seu estado emocional, o que você tem feito, nada. É só o útero, né? Então, É o pé do elefante. é o pé do É o elefante. elefante inteiro. Não é o elefante. O que eu queria, assim, o comentário que eu queria fazer é que, assim, quando eu comecei a fazer análise, sempre falo aqui que a gente, eu faço psicanálise, mas eu faço há Ah, muitos anos. Uma das primeiras coisas que a minha analista falou é assim, olha só, a gente vive numa sociedade onde você não pode demonstrar que você tem raiva, você normalmente diz que você tem pena, mas com aquele ranço e tal. Abraça sua raiva, é normal sentir raiva, inveja, abraça isso, total. assume e não fica achando que você é uma pessoa terrível, entendeu? Porque tudo que você reprime, aquilo explode. Então, por isso que a gente está tendo um número de casos subindo a cada momento de ansiedade, né, de depressão. Aí a gente culpa a internet, mas já tinha algo latente ali. Eu não sou de culpar o álcool, de culpar a internet, de culpar o problema é o celular. Não, gente, a gente precisa de protagonismo. Quem manipula essas coisas são os seres humanos, né? E como Tal. ainda tem um infinito a ser descoberto dentro de nós, e como ainda não tem essa alfabetização emocional, deveria ter escola de alfabetização emocional. Eu acho que ninguém mais deveria sentar num divã, né? A pessoa deveria fazer uma faculdade de ter lá, a criança tem que estudar psicologia desde pequena. Ela precisa entender, porque você precisa sentir, isso é uma potência. Porque a única Uhum. forma de você saber qual é o seu gradiente, né, ali do volume, seu volume interno, é você deixando aquilo tomar. Nossa! Teve uma vez aqui nessa casa nova que eu senti medo. E porque assim, é uma casa nova, dando um exemplo, né? E há muito tempo eu sentia medo, assim, casa nova, casa, né? Aí eu ouvi uns barulhos, parecia que tinha alguém andando no telhado, depois eu vi que era um gato, né? Mas o primeiro veio aquela raiva ancestral, né? Aquela raiva não, Aham. aquele medo ancestral de tipo, estão entrando na casa, o que que eu faço, né? Aham. Então, eu sentia um vapor subir no meu corpo. Aqui, a parte das costas, subiu. Só um outro episódio, eu preciso contar esse. E o segundo episódio foi que eu tirei a primeira vez que eu tirei na minha vida, peguei um passarinho morto. Eu nunca tinha pego um passarinho morto. Morreu, acordei de manhã, fui lá no jardim, tinha um passarinho morto. Eu falei, o que que eu faço agora? E aí, não, eu vou passar por isso. E aí eu peguei o passarinho lá, tirei. Mas me veio o mesmo vapor, subiu um negócio, que era uma mistura de um asco com uma repulsa. E aí eu falei assim, nossa, que interessante isso que eu senti. Que
poder isso. Isso é muito Dá foda. para a gente realizar um sonho sem ter essa integralidade de emoções? Dá para chegar lá reprimindo a raiva, Eu reprimindo acho, as outras coisas? Ou existe para chegar lá legal mesmo? Existe você se permitir ser completamente humano? eu acho que você precisa minimamente ter curiosidade sobre o ser humano pela vida, pela sua existência. Se isso nunca bater na tua porta, você vai relacionar sonho a coisas materiais. E que eu entendo como projetos de vida, que mais uma vez não é uma crítica. Tá tudo certo você querer ter uma casa, um iate. A questão só é que daí já foi até, né, um dado científico, chega um limite financeiro, você já tem as coisas que você precisa. Aí começa a entrar num devaneio. Porque nada Que que você mais, compre né? externo vai suprir isso. Não vai. Tanto que você tem milhões de casos, pessoas com muita grana e deprimidas. Não fecha Uou, a pois conta. isso é o que eu mais encontro e me dá uma certa agonia, porque, sabe, assim, tipo, nossa, essas pessoas têm, assim, os meios financeiros para irem Ainda muito não é tudo. longe e se encontrar, se assim, né, em vez de estar ali ralando, tarará, mas você já está com todas as suas necessidades satisfeitas e vocês podem criar outros projetos maravilhosos que deixam você satisfeito internamente. Você tem o dinheiro para isso e provavelmente um tempo livre para se dedicar a alguma coisa maravilhosa, mas isso não acontece muitas vezes. Não acontece muitas vezes. Se você faz um teste aí, faz um estudo de caso de pessoas que mudaram o mundo, grandes que viraram grandes empresas. Não interessa se a empresa virou uma coisa boa ou ruim. Os caras têm uma história de vida, ou de ter falido várias vezes, né? Ou de ter, o cara passou um pão que o diabo amassou e estava ali ou pós-guerra ou alguma coisa, e putz, teve uma ideia. Eu não estou excluindo a questão do dinheiro como um facilitador e como acesso a muita coisa. Só que, mais uma vez, a gente precisa caminhar em dois lados. A gente tem um mundo externo que precisa do dinheiro. A gente precisa de coisas para viver ainda, né? Se você fala que é muito ou pouco, isso é para você. Você não tem um lugar, né, um mínimo, meio básico. Aí cada um básico, aí você fala, tem uma casa básica de um quarto, mas eu preciso de dois. Ah, não, mas a criança nasceu, agora eu preciso de três. Ah, então eu preciso de uma casa com piscina. Aí você começa, né, a escalonar isso. Só que, paralelamente a isso, a gente chegou a uma época da humanidade aqui que só isso vai sinking, vai Aham. afundar, entendeu? Porque tá nítido, né? O mundo que a gente construiu com a mentalidade que a gente tinha, chegamos até aqui, né? Temos muitas coisas boas, maravilhosas, sim, mas o ser humano ainda internamente precisa desse sonho interno, desse sonho de humanidade que falo que é quase utópica, né? Mas Isso que eu ia falar para você. Olha só, eu escrevi aqui, porque eu fico escrevendo, gente, no bloquinho, a palavra é bom, utopia. É bom ter uma utopia para estimular os nossos sonhos, estimular a jornada necessária para a gente chegar perto dos sonhos, se não conquistá-los. nossa, para mim, sem dúvida, é óbvio, assim, o surrealismo todo tem que existir, as pessoas precisam ser mais surreais, tem que ser mais. Isso ajuda você a oxigenar, você expandir, a você ver além da rota tradicional que você vive, né? Senão fica uma vida um pouco em cárcere mesmo. Você fica, e aí você começa a ficar agoniada, porque você não consegue ver além, né? E aí, claro que os entorpecentes estão aí para isso, né? O álcool é um facilitador também de você dar uma relaxada, de você, né? A todas as drogas, né? Pela via equivocada, né? No entanto, é um trabalho diário. Acho que é um trabalho em homeopatia diário. Esse interesse, sabe? Esse interesse pelo ser humano. Poxa, eu queria saber o que é o ser humano. Por que a gente. Não, e eu queria. E o interessante, assim, uma vez você falou assim, Joana, imagina uma Joana totalmente surreal, assim, tipo assim, vamos supor que você consiga, aí você pode ser super big no sonho, né? Sonha você de uma forma X. Foi uma das coisas mais difíceis
que já me propuseram fazer. Imagina eu largar, que é a Jana que eu conheço, há 46 anos, e que tem seus talentos, tem as suas possibilidades, mas aí extrapolar isso para outro lugar. Juro para você, quando você me pediu, eu Mas falei... sabe por que é difícil? É difícil porque a gente está com o chip da identificação de achar que a gente é um nome, a gente é uma cultura, a gente eu sou esse corpo, né? Tanto que, assim, é tão difícil você sair de um padrão. Por exemplo, gente que sempre foi gordinha, né? A pessoa tá com 60 anos, ela tá repetindo que eu sou gordinha. Ela não é mais, mas ela continua se vendo 3 vezes o tamanho do que ela é. Por isso que eu digo, tem que ter um mínimo de um interesse em você, é meio que a experiência do ator, né? Da máscara, do teatro. Isso aqui tudo é um teatro. O que eu posso ser? Você pode ser o que você quiser, basta você permitir, né? A brincar com esses personagens. Exatamente. E aí eu Para falei, mim. faz todo sentido, exatamente, o que você propôs faz todo sentido. O que me impede? Aí eu pulei para outra coisa. O que me impede de achar que eu não posso chegar e de repente ser essa pessoa X aqui que eu sonhei, que eu poderia ser? O que está me impedindo? É nesse impedimento, que eu comecei a voltar o meu olhar. É a mente padronizada, né? Em repetição, porque você aprende em repetição. Desde pequenininha te ensinam em repetição. Não é que você não sabe o idioma, a criança, não sabe, não sabe. Não, você vem full HD. Eles fazem com que você, né, a nossa família, você esquece todos os idiomas, você só vai olhar para o português, uma questão de foco. Tanto que, por que bota em vários idiomas quando é pequenininho? É fácil aprender, né? E adulto, porque o adulto, a pessoa mais velha depois, ela tá calcificada com aquela estrutura. Ela virou tem uma imagem do tarô que é maravilhosa, que é a torre, né? Que é aquela torre tombando, né? Que é, na verdade, todos esses pensamentos cristalizados ali, que, pô, é difícil, muito difícil tirar aquilo depois de uma certa idade. Porque você E a criança... e você acha que você é aquilo tudo. Então, se você acredita nisso. isso, quem você é, na verdade? Se você A criança é aquilo, né? Ela não sabia que era impossível, falar e fez, exatamente. Eu tô postando, tem um livro chamado A Escola dos Deuses, que eu estou postando trechos desse livro no Rios do Parallax. Esse livro é maravilhoso, tem umas 600 páginas, e ele é a história de um cara comum, um cara comum da 3D, que tem seu emprego, que acha que ele é isso, que ele acha que ele é aquilo, um clássico funcionário padrão, e ele dá de cara com o Dreamer. O Dreamer é como se fosse a conversa dele com o Self, que começa a existir dentro dele. E aí o livro todo se desenrola através dessa conversa com o Dreamer. Então, estou te falando isso porque tem um Dreamer, né? Um sonhador. E ele fala muito sobre esse lugar do sonho, que não é o sonho que a gente está acostumado. Você precisa vislumbrar, você precisa sonhar com outros mundos, outras possibilidades. E isso é um exercício. Toda manhã você flanar por esse, né? Tantas coisas foram construídas no mundo que a gente viveu. A gente usufrui esse mundo porque essas pessoas sonharam também. Elas total. não era uma forma de tipo assim, eu quero que isso seja tal, ou eu desejo que isso. Não, as pessoas ficavam idealizando. A própria ciência é um processo de vislumbrar, de você imaginar, né? É um processo de sonhar acordado. Uau, acho que a gente começou com sonhar acordado e a gente está fechando com sonhar acordado. E entre esses dois sonhares acordados, quanta coisa, né? Então o convite aí fica para esse momento de também tirar um parêntese aqui. Essa super oxigenação que a gente tem de estímulos o tempo todo diminui essa nossa possibilidade de sonhar, né? A gente fica aflito quando a gente está sem fazer nada. Tipo, eu digo assim, acabou a luz, ninguém trabalha, né? Ninguém sabe fazer nada sem luz, né? A gente ficar na penumbra ou ficar à luz de velas, passar, sei lá, um final de semana à luz de velas, sem ligar a luz, sem ter nenhum estímulo eletrônico, ficar à toa. Tem gente que não dá conta de ficar à toa. Por isso que é tão difícil meditar. Porque você pausa. E é quando é nessa pausa que você começa a desenvolver esse sonho.
Porque começa a permitir que imagens cheguem, ou que coisas absurdas passem pela sua mente. Enfim, convite aí para sonharmos. Dessa vez acordado, gente. Exato. Dessa vez projetando, dessa vez assim, tipo, a utopia é o limite, enfim. Eu A adoro. gente... Uma ficção Eu também, gente. científica. O próprio Elon Musk, né? Ficava lendo aquelas ficções científicas todas. Tá aí. Gente, e o trabalho dos, por exemplo, o livrinho, né, a Utopia, é uma delícia. Eu fico assim, eu me deleito, porque eu adoro a coisa da utopia, do sonho coletivo de um mundo melhor. Eu sou bem essa pessoinha, tá? Viu? A gente existe, de verdade, de coração. E desde pequeno fui assim. É, e assim, é delicioso ler alguns anarquistas né? Então, imagina um mundo onde não precisa nem ter lei, sabe como? Porra! E eu fiquei 18 anos mais ou menos viajando nessa, até o momento que eu falei, cara, mas a real é que a gente precisa mesmo ter lei e votar, porque a galera ainda não alcançou o seu melhor, né? A conclusão de um livro específico sobre anarquismo era exatamente esse, né? A gente tinha que ter uma qualidade de ser humano muito mais desperto para esse trabalhar dar certo. Então, sem dúvida. Então, você vai gostar de uma parte do livro, só para finalizar aqui, do Escola dos Deuses, que ele fala sobre um mundo sem comida. E aí ele faz uma ramificação entre a comida e toda a nossa existência, em que quando a gente, numa realidade onde não existisse comida, existia o tal do alimento sagrado, que você come de vez em quando, mas é um alimento só. E aí ele costura uma ideia de, assim, não vai existir problema. Ele deu um foco, isso é uma ideia de mundo, né? É uma ideia. Pau! Amei saber, adorei essa historinha. Então tá, minha querida. Então, um beijo para você, um beijo para todos. Beijo todo mundo, até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.